Oi, gente. Hoje o vídeo é para aqueles que perguntam por que Deus permite que coisas ruins aconteçam. Gente, acho que antes de fazer essa pergunta, a gente tem que se olhar no espelho e pensar o que a gente fez de errado. Porque Deus, como eu queria entender o que as pessoas querem que Deus faça. Deus, ele tem que ficar quieto no canto dele, sem fazer nada. As pessoas fazendo mil e uma, virando as costas para ele, fazendo um monte de barbaridade, indo contra os mandamentos dele. E Deus não tem que fazer nada. Sendo que se ele não faz nada, ele está indo contra ele mesmo. Porque a palavra fala que tem que haver correção para que a pessoa não se endureça no engano do pecado. Então, se não tem essa correção, como é que faz? As pessoas vão continuar vivendo, indo para o caminho errado e ele sem fazer nada? Então, antes de fazer essa pergunta, às vezes Deus não precisa fazer nada, é só deixar as pessoas, largar as pessoas de mão. Porque o diabo, ele é o chicote na mão de Deus. Então, quando você olha essas tragédias e tudo, vocês têm que culpar quem? O capeta, não Deus. Porque o pecado é a própria punição. Se você dá brecha pro diabo entrar na sua vida, ele vai destruir a sua vida. Então, se não é Deus e a misericórdia dele segurando ali as rédeas, como é que fica? Ia ser bem pior do que a gente vê. Então, a pergunta, a gente tem que olhar com os olhos críticos a nós mesmos. O que é que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Então, e olhar e culpar a pessoa certa, não Deus. Porque Deus, a gente sempre tem que te retirar as coisas boas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Essa tragédia toda que aconteceu. Tinha uma profecia há 10 anos atrás, Deus falando para eles, alertando eles e etc. Há 10 anos atrás, ou seja, Deus dá tempo para a pessoa se arrepender e voltar para Ele. E aconteceu tudo isso, essa tragédia toda, e você fica pensando, você vê, é um estado culto, era um estado independente, e já teve, né, e deles quererem se separar do Brasil e ser um país independente, e não foi para frente, graças a Deus, né, porque são nossos irmãos. E era um país assim, um estado assim, independente, culto, cheio de dinheiro, mas ateu. Então, Deus dá chance atrás de chance para que a pessoa não se entregue nas mãos do outro. Então Deus vai segurando ali as rédeas do diabo para que ele não vá e destrua. Só que tem hora que Deus precisa dar um choque para a pessoa despertar. Não tem um ditado do mundo que fala, se não vem pelo amor, vem pela dor? Não é que Deus, ele não quer, presta bem atenção, ele não quer escravos. Ele não quer que a pessoa venha para ele com a força. Não, ele quer pessoas que venham por livre e espontânea vontade, né? E ao contrário do outro, né? Mas às vezes ele permite que a pessoa enxergue, tenha um choque na vida, para que ela entenda o que é uma vida sem ele. Porque é como eu falei, ele não precisa fazer nada, é só deixar, soltar a rédea. Entendeu? Então isso é muito triste, ele não se alegra com a morte do ímpio. Não se alegra, ele não se alegra com as tragédias. Isso dói muito nele. Foi ele que nos criou, ele que fez tudo isso. Então ele não se alegra com isso, mas precisa haver um juízo para ter um despertar.
Porque se não acontece nada, como é que as pessoas vão saber que elas estão errando, que elas estão em pecado? Como é que elas vão saber se não tem um choque de realidade? Então é isso, esse vídeo é para isso, para o despertar das pessoas, para as pessoas entenderem que com Deus não se brinca. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Se vocês forem olhar, no mundo todo, Deus tem usado a natureza para despertar as pessoas. E essa revolta da natureza, como eu já citei num vídeo anterior, se dá isso, dá a aproximação dele. Ele está voltando. Antes disso, claro, tem o coisa ruim aí que vai se apresentar. Mas ele está se aproximando da Terra. Então isso indica o quê? Que a volta dele está cada vez mais próxima. E quanto mais próximo ele fica da Terra, mais a Terra vai tremer, mais a Terra vai se manifestar por conta disso. Então, vamos ficar, ao invés de ficar questionando Deus e culpando Ele por tudo de ruim que acontece na nossa vida, vamos nos culpar e culpar a pessoa que tem que ser culpada, que é o diabo, e não Deus. E é esse o recado de hoje. Espero que Deus possa tocar no coração de cada um. E o lado bom dessa tragédia toda que aconteceu aqui no Brasil é o que? A solidariedade. É nisso que a gente vê Deus. Você vê um país todo, o mundo, com essa solidariedade com o estado do Rio Grande do Sul. É isso, é a misericórdia, a bondade do Pai por aquelas pessoas, por cada um de nós. É isso que a gente tem que enxergar. Então, que Deus possa ter misericórdia de todos eles, de todos nós, do mundo todo. Que as pessoas se voltem para Ele e saiam fora do caminho errado. É isso, gente. Um beijo e que Deus esteja conosco e tenha misericórdia de todos nós.